Krishna. Vamos então continuar nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. A gente está no canto 3, no capítulo 3, que é intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana, e hoje a gente vai ver o verso número 20. Então, repitam, por favor, esse mantra, em que nós vamos reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ler aqui o verso em sânscrito. Snigdha smita valokena vachapi ushakalpaya charitrena navadena shriniketena chatmana. A tradução é a seguinte: ele estava ali com seu corpo transcendental, a residência da deusa da fortuna, com seu costumeiro rosto suave e docemente sorridente, suas palavras nectárias e seu caráter impecável. Vamos ver aqui o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No verso anterior descreve-se que o Senhor Krishna, por estar versado nas verdades da filosofia Sankhya, é desapegado de todos os tipos de matéria. No verso atual descreve-se que ele é a residência da deusa da fortuna. Estas duas coisas não são contraditórias em absoluto. O Senhor Krishna é desapegado da variedade da natureza inferior, mas ele está no gozo eterno e bem-aventurado da natureza espiritual ou sua potência interna. Aquele que tem um fundo insuficiente de conhecimento não pode entender esta distinção entre as potências externa e interna. No Bhagavad Gita, a potência interna é descrita como Paraprakriti. No Vishnu Purana também, a potência interna de Vishnu é descrita como Parashakti. O Senhor nunca se desliga do contato com Parashakti. Esta Parashakti e suas manifestações são descritas no Brahma Samhita, capítulo 5, verso 37, como Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhi. O Senhor é eternamente alegre e cônscio do gosto derivado de tal bem-aventurança transcendental. A negação da variedade da energia inferior não torna necessária a negação da bem-aventurança transcendental positiva no mundo espiritual. Portanto, a amabilidade do Senhor, seu sorriso, seu caráter e todas as coisas relacionadas a ele são transcendentais. Essas manifestações da potência interna são a realidade da qual a sombra material é apenas uma representação temporária da qual todos que tenham devido conhecimento devem se desapegar. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado de Prabhupada, vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos professores, nossos mestres espirituais e todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual abriu os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Vanchakalpatarobhyascha kirpa sindhu gyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
Eu ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os Vaishnavas, que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, os salvadores das almas caídas. Ofereço minhas reverências a meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Relendo o verso. Ele estava ali com seu corpo transcendental, a residência da deusa da fortuna, com seu costumeiro rosto suave e docemente sorridente, suas palavras nectárias e seu caráter impecável. Hare Krishna. Então, aqui está falando sobre Krishna, a suprema personalidade de Deus. Quem está falando aqui é Uddhava, que era primo de Krishna e devoto, então ele conhece bem Krishna, não só como uma pessoa que viveu aqui há 5.000 anos, mas como a suprema personalidade de Deus. Ele sabia dessa posição de Krishna. E está falando com Vidura, né? A gente sabe que é tio dos Pandavas, também um grande devoto. E aí aqui vai falar sobre essa energia interna de Deus, de Krishna, preocupada sobretudo, né? No significado que ele vai deixar bem explicado. Porque no verso anterior fala que por ser bem versado na filosofia Sankhya, ele era desapegado. Porém, nesse verso aqui fala, né, que ele é a residência da deusa da fortuna. Como que é isso? Não tem nenhuma dificuldade em compreender isso, né? Krishna, ele é Bhagavan, tanto que vocês conhecem, a maioria de vocês deve conhecer pelo menos, o texto chamado Bhagavad Gita, que é a canção de Bhagavan. Bhagavan é aquele que possui Bhaga, aquele que possui opulências. E é dito que são 6 as principais opulências. Vamos ver se eu vou lembrar de todas. Vocês me ajudem, por favor. Pode ser que eu esqueça de alguma, então vocês digitem essa que vocês lembram. Então, ele é pleno de força, ele é pleno de conhecimento, ele é pleno de fama, ele é pleno de beleza, ele é pleno de riqueza e ele é pleno de renúncia. Eu ia falar desapego, mas não era a palavra, né? Ele é pleno de renúncia. Então é isso, né? Obviamente, Krishna é a fonte de tudo. Ele fala, Ram Sarvasya Prabhu, eu sou a fonte de tudo que existe. Ele também fala na Bhagavad Gita, né? Ele fala isso. Na Bhagavad Gita também ele vai descrevendo todas as coisas belas e opulentas, não todas, né? Todas é muito, mas ele vai descrevendo várias coisas belas e opulentas aqui do mundo material. E depois ele fala, mas Arjuna, não tem necessidade de eu ficar falando aqui das minhas opulências, porque isso que eu estou te falando é só um fragmento. Ele fala, é apenas um mero fragmento do meu ser. Eu penetro tudo o que existe. Então, tudo que a gente vê de mais belo, de mais opulento, né? A fonte de toda força, a fonte de toda inteligência é Krishna, né? Então, não tem dificuldade de entender que ele seja a fonte que ele tenha toda a riqueza, né? Obviamente, tudo é dele, na verdade. Mas é interessante que Krishna seja o mais renunciado. Poderia ser que fosse um Deus que ficasse muito orgulhoso, né? Eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, eu sou fortão, eu sei de tudo, né? Que mais? Tudo é meu, né? Eu possuo tudo e algo assim. Mas não, Krishna é renunciado. Tanto que ele está deixando aqui a gente usar tudo que é dele, né? Às vezes a gente nem reconhece que ele é o proprietário de tudo. Muitas pessoas nem agradecem, nem reciprocam. Os devotos procuram reciprocar. Vai ser gente que nem agradece.
mas é assim, ele é o mais renunciado também. Então, não tem problema disso. E Prabhupada vai lembrar aqui de uma diferença assim, importante das energias de Krishna. Então, a gente sabe que, bem, Krishna tem inúmeras energias, mas, de certa forma, tem essa divisão que a gente pode fazer em 3 energias, que é a sua energia interna, a sua energia externa e a sua energia intermediária. Então, a sua energia externa é isso tudo que a gente está vendo aqui, né? Tudo que é material, que não tem consciência, essa cortina, essa parede, esse celular, faz parte da energia externa de Krishna, Bahira. Isso, Bahiranga Shakti, a energia material. A energia interna de Krishna, Antaranga Shakti, é a energia espiritual dele. Por exemplo, todo mundo espiritual é constituído, né, pela sua energia interna, Antaranga Shakti. E nós, as almas, que estamos, assim, no meio, a energia intermediária, porque a gente pode tanto ser influenciado pela energia material e esquecer completamente que nós somos uma alma espiritual, esquecer que nós não somos esse corpo, esquecer que somos partes eternas de Deus, que somos eternos amantes de Krishna. Como a gente pode viver, mesmo nesse mundo, como o pessoal fala, né? Viver nesse mundo sem ser do mundo. Tem essa frase, né? E viver nesse mundo sem ser do mundo. Muita gente fala nessa frase, mas nem sabe bem o que significa ou como colocar em prática, né? Essa frase. Viver no mundo sem ser do mundo. Porque, uma primeira compreensão é de que a gente não é uma alma espiritual. Isso aí já é alguma coisa. O Prabhupada focava muito nisso, né? Você não é o corpo, você não é o corpo. Nós somos uma alma espiritual. Então, já é alguma coisa, porque muita gente nem sabe isso, né? Realmente muita gente vive apenas como se fosse o corpo. Mas muita gente também sabe, não, eu sei que eu sou uma alma, etc. Mas não está vivendo como alma, né? Você como alma, como é que é? De onde que você veio? Para onde você vai? O que vai acontecer? O que é qual é a meta da vida? A gente tem que saber, né? Não adianta assim uma pessoa tá, sei lá, com uma fantasia de cachorro, ele está saindo latindo por aí e depois fala assim, não, eu sei que eu não sou um cachorro, mas ele continua com uma fantasia de cachorro latindo por aí. Não, então, se ele sabe que ele é ser humano, ele tem que agir como ser humano, né? Tem que lembrar, se ele for meio louco, ele tem que lembrar como é que um ser humano age, o que o ser humano faz. Então, se a gente sabe, a gente descobre ou fica sabendo que a gente não é esse corpo que talvez a gente pensava que era, ou essa mente, e que a gente é uma alma, a gente tem que entender o que a alma faz. Mas espera, eu sou uma alma e aí o que isso muda na minha vida, saber que eu sou uma alma? Como é que é isso? O que a alma faz? O que é a alma, etc. Então, se a gente tem realmente o conhecimento, a gente vai entender que essa alma, ela é parte de Deus e esse mundo material também é parte de Deus e é um arranjo, né, para que a gente possa aprender a se conectar a Ele, usar tudo para Ele, voltar a se conectar com Ele, que é o natural da alma. O natural da alma é isso, é ter um relacionamento amoroso com Deus. Então é para isso que a gente está aqui no mundo material, para a gente restabelecer esse relacionamento amoroso. Então, assim é quando você está no mundo sem ser do mundo. Tem um verso no Bhakti-rasamrita Sindhu, que é o Néctar da Devoção, Prabhupada traduziu assim, né? E compilou esse livro de Rupa Goswami, em que ele fala Nihayasya Haridase Kamanamana Sagira Iva Mukta Sauchate, terceiro ninho eu esqueci, mas ele fala que quem está nesse mundo, mesmo que a pessoa esteja nesse mundo, se ela está servindo a Deus com sua mente, com suas palavras,
com as suas ações, ele é considerado um Jiva Mukta, uma alma liberada. Você não precisa estar assim, está no mundo espiritual para ser uma alma liberada, não. Se a sua consciência já está conectando tudo com Krishna, você já está uma alma liberada. Então essa que é a questão. Como energia intermediária, né? A gente pode ter essa escolha de se conectar com a energia inferior de Krishna ou energia superior de Krishna. O Prabhupada descreve aqui. E algo que é muito interessante, isso é um primeiro ponto, né? Que o Prabhupada se detém a maior parte maior parte não, talvez a metade do comentário, falando sobre isso, né? Porque como ele fala que ele é a residência da deusa da fortuna e também, enfim, a fortuna de Krishna não é só uma fortuna material, né? É uma fortuna espiritual. Essa é a fortuna verdadeira. Fortuna material não tem muito... acaba, né? Fortuna material você não leva para a próxima vida, por exemplo. Eu lembro de uma história de que tinha um rei que recebe um sábio na casa dele e ele fica assim falando das riquezas dele, muito orgulhoso de tudo. E aí o sábio falou assim: eu vou dar uma lição nesse rei. Aí falou para o rei assim: muito legal, pô, bonito seu palácio, bom ter te conhecido aqui e tudo, eu vou te pedir um favor. Aí ele pegou um palito de dente assim e falou assim: olha, eu quero que você, na próxima vida, você me entregue esse palito de dente, por favor. E aí o rei ficou sem entender assim, tipo, não, mas como é que na próxima vida eu vou te entregar o palito de dente, mas depois que eu for para a próxima vida, como é que eu vou levar o palito de dente comigo? Ele falou assim: mas se você não consegue levar um palito de dente, você acha que você vai conseguir levar essa riqueza toda? Ou seja, essa é uma riqueza que acabou esse corpo. O que adiantou aquela riqueza, né? Agora, a riqueza espiritual, não, porque Krishna explica que a riqueza espiritual é a única coisa que você vai levar para a próxima vida. Todo avanço que a gente faz na nossa jornada espiritual aqui, ela é continuada na próxima vida. Só uma pausa aqui para eu dar os avisos aqui para o altar. Então, quero avisar que Shishiguro e Itai já estão banhados, já estão sequinhos, já receberam massagem, já estão calpinados, já estão com os seus cordões bramínicos, mas eles não passaram a tilaka ainda, porque estavam esperando a Vishnu queria fazer isso. E é isso, então a fortuna espiritual, que realmente é a fortuna que não se perde, porque tudo que a gente faz de avanço espiritual, de onde a gente parou, a gente continua na próxima vida. Por exemplo, a gente está aqui, por que a gente está aqui? Poderia ser que nessa vida a gente nem ouvisse falar de Krishna nem nada, nem soubesse quem é Deus. Imagina, a gente sabe um pouco mais de Deus do que outras pessoas, né? As pessoas falam Deus, mas ninguém sabe qual é o nome de Deus, ou às vezes sabe um nome, né? Ou não, ou ninguém sabe qual é a forma de Deus, né? Ninguém sabe o que Deus está fazendo agora, o que Deus faz no mundo espiritual, quais são as qualidades, quais são as características dele. Muita gente não sabe, a gente sabe, né? Muita gente não conhece o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E a gente conhece, né? Muita gente não conhece Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, todas essas escrituras a gente conhece. Então, com certeza, o Prabhupada fala, isso já foi algo que veio de uma vida passada e a gente está continuando. Essa é a maior riqueza. Na verdade, a maior riqueza mesmo é o Mahamantra. A gente acabou de citar o Mahamantra. Tem uma história legal também de um devoto de Shiva que foi pedir para Shiva ele queria muita riqueza, queria a maior riqueza que tivesse para ele. E aí Shiva falou assim: você vai ter que ir na casa de... Quem lembrar a história de Simhapad, se você lembra, qual dos Goswamis que é? Eu não lembro mais, é algum dos Goswamis. Vou falar que é um sábio, depois se vocês souberem com exatidão qual é o Goswami, vocês me lembram, não sei se é Sanatana Goswami. Fala, então vai para a casa do sábio, né, do devoto lá, porque ele tem a maior riqueza. E aí ele vai na casa desse devoto e fala assim: olha, eu ouvi dizer que você tem uma grande riqueza, né? Queria saber se você pode me dar. Ele falou assim: bem, eu tenho uma pedra de toque. Uma pedra de toque é uma pedra que você encosta no ferro e o ferro vira ouro, né? Então imagina, né? Imagina, você encosta no metal, o metal vira ouro. Opa, tô feito, né?
Ele falou, legal, onde é que tá? Eu posso ficar com ela? Pode. Onde que tá? Ela tá lá atrás de casa, do lado do lixo. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou a pedra e saiu feliz da vida. Aí quando ele estava no meio do caminho, parou assim, ei, tem um negócio esquisito aqui. Tá deixando a pedra do lado do lixo? O negócio tá meio esquisito. Aí ele voltou, né? Aí falou assim, deixa eu perguntar uma coisa. Essa pedra aqui, você deixa do lado do lixo? Eu acho que você tem alguma... Dá a entender que você não está dando muito valor a ela. Você tem alguma coisa mais valiosa do que essa pedra? Eu falei assim, tem. Mas para eu te dar, aí você tem que jogar essa pedra lá no meio lá no fundo do rio. Tem que desapegar dessa pedra aí, se você quiser mesmo, que é mais valioso. Ele falou assim, não, então eu quero. Aí eles foram lá, foram até o rio, ele jogou a pedra de toque lá no fundo do rio. Ele falou assim, vem cá. Aí falou no ouvido dele, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque essa é a maior riqueza que eu tenho. E é fácil da gente notar isso, dá para notar na prática, assim, falar assim, que história é essa? Mano? Essa história está enganando, né? Mas é muito fácil a gente notar, porque a gente vê, acho que todo mundo, assim, todo mundo concorda que as pessoas buscam a felicidade, né? Não acho que exista ninguém que não esteja buscando a felicidade. Algumas pessoas procuram a dor, né? Tem pessoas masoquistas procuram a dor, porque a dor para elas deixa elas felizes, elas gostam de sentir dor, então tudo bem, mas as pessoas procuram a felicidade, né? Mesmo quem gosta de sofrência, às vezes o sofrimento traz felicidade para aquela pessoa, é algo meio contraditório, mas é assim, né? Todos estão buscando a felicidade. E qual é o ponto que eu ia chegar? Calma, só um minuto. Estava falando da riqueza. Sim, e a gente vê pessoas que são... Tem a frase, né? Fala, dinheiro não traz felicidade. Quantas pessoas a gente vê que são ricas, que têm tudo e são deprimidas, né? São deprimidas, assim, tem riqueza, tem beleza, tem fama, tem poder, tem tudo, aparentemente. Mas provavelmente essas pessoas elas não têm Deus, né? Não tem uma fé firme, não tem CV. E você vê pessoas que não tem nada, às vezes não tem o braço, não tem a perna, imagina. E assim, super feliz, você fala assim, como é que é isso? E você vê que essas pessoas são muito felizes, elas têm Deus no coração. Inclusive foi feito um estudo, né? A gente pode reparar assim pela observação, mas foi feito um estudo também científico em que mapearam o cérebro e viram qual é a área do cérebro que se ativa quando a pessoa está feliz. E analisaram várias pessoas e viram que quem tinha essa área desenvolvida não era quem era rico, quem era bonito, quem era famoso, quem era poderoso, nada disso, mas viram que era quem tinha esse relacionamento, quem era mais espiritualista, mais religioso, que tinha esse relacionamento com Deus. Porque é isso, né? Essa riqueza, essa felicidade mesmo que a gente vai sentir é do relacionamento com Deus. Esse rasca, não sei, confio na sua memória se é Sanatana Goswami. Não sei se é Sanatana Goswami. Depois, se vocês quiserem, vocês me cobram, eu pesquiso e falo para vocês. Mas, bem, então, primeiro essa questão da riqueza. E outro ponto que Prabhupada traz é porque vai descrever muita coisa, né? Fala o seu rosto suave, docemente sorridente, suas palavras são nectares e seu caráter impecável. Então, várias características de Krishna. E aí Prabhupada ele não pode deixar de comentar sobre isso, de que Deus é altamente pessoal, né? Ele tem características, isso de achar que Deus é só uma luz, que Deus não tem uma característica, não é uma compreensão correta. É uma compreensão assim, incompleta, porque as pessoas acham que Deus é só uma energia, mas toda energia tem uma fonte. A energia elétrica aqui, ela está aqui, mas ela tem uma fonte. A luz, o calor do sol, que é a energia do sol, ele tem uma fonte, que é o sol. Tudo tem uma fonte. Então, Deus é uma energia. Não, mas e qual que é a fonte dessa energia que é Deus? Não existe isso. Então, Deus é uma energia, né, que a gente chama de Brahman, essa energia, e qual a fonte dessa energia de Deus? É Deus na sua forma pessoal, na sua forma com características, né? Mas alguns impersonalistas, né, que é quem defende que Deus não pode ter características pessoais, eles acham isso, eles acham assim que Deus não pode ser uma pessoa, que Deus não pode ter características, que Deus assim, tem que ser um nada, né? É uma coisa meio doida assim. E Tchananda Goswami fala uma coisa que é muito interessante, que é tão fácil da gente
entender que isso não faz sentido, porque como é que a fonte da energia vai gerar algo diferente dela, né? Então, o Maharaj Chalamukha, ele dá o exemplo assim, como é que você pode acreditar que a energia do Sol, né, sendo quente e sendo luminosa, tem uma fonte que é escura e fria. Faria sentido se eu falar assim, olha, a energia do Sol é essa aqui, né? Essa luz, esse calor, então o Sol ele é escuro e é frio. Não faz o menor sentido, porque como é que ele vai gerar algo que não está dentro dele? Como é que ele vai gerar algo que é totalmente oposto dele? Então, se tem tanta variedade no mundo material, como é que eu posso achar que Deus é só uma coisa assim estável, que não tem características e tudo? Não faz sentido. É o que Prabhupada fala aqui. Ele fala, a negação da variedade da energia inferior não torna necessária a negação da bem-aventurança transcendental positiva do mundo espiritual. Isso é porque, assim, eles fazem essa lógica que não é muito correta, que acha assim, bem, então tudo tem que ser diferente, né? O mundo espiritual tem que ser totalmente diferente do mundo material. Então, se o mundo material tem muita variedade, então não pode ter variedade no mundo espiritual, mas não é assim, porque tem uma variedade, mas a variedade é espiritual, é transcendental. Aqui tudo é dual, tudo tem uma coisa é o contrário da outra, e no mundo espiritual não, assim, é variado, né? É que nem felicidade e tristeza, né? Que aqui são contrários, mas, por exemplo, a gente vê que no mundo espiritual, por exemplo, quando os devotos, as gopis, elas estão longe de Krishna, elas ficam com saudade, então elas ficam tristes, mas como elas estão com saudade, elas lembram de Krishna, e aquilo dá uma felicidade, estar lembrando de Krishna é o contraditório, né? Então não é que não existe variedade no mundo espiritual, porque as pessoas, eles acham isso, né? Porque tem versos que vão falar das escrituras que Deus, né, que a verdade última, ela é nirguna, que significa sem qualidade. Então, as pessoas, os impersonalistas compreendem assim. Mas ele também é saguna, que quer dizer que ele tem qualidades, ele tem todas as qualidades, mas não, as qualidades de Krishna não são materiais, são qualidades espirituais. Tá bem? É aquele exemplo, né, que Krishna dá no 15º capítulo da Bhagavad Gita. Ele fala que esse mundo material, ele é como uma árvore refletida num lago, que está de cabeça para baixo, a árvore refletida no lago. E eu gosto também, como gosto do Chandramukha Maharaj também, ele fala que se você vê um pé de manga refletido no lago, e você tenta pegar a manga no reflexo, você não vai conseguir pegar a manga. Mas não é para você dizer assim, então manga não existe. Não, porque você está olhando o reflexo, mas você está refletindo algo, que existe. Então esse mundo aqui é um reflexo distorcido da realidade do mundo espiritual. Mas por ser um reflexo, significa que existe toda uma variedade, né? Que não é assim, não tem as máculas que tem aqui no mundo material. Ok, passei um pouquinho aí do horário, mas bem, deixa eu ler novamente o verso, né, para ver se alguém tiver algum comentário. O verso fala o seguinte: fala, ele estava ali com seu corpo transcendental, a residência da deusa da fortuna, com seu costumeiro rosto suave, docemente sorridente, suas palavras nectárias e seu caráter impecável. Está descrevendo Krishna, né? Então vamos ver aqui. Bom dia, Kamaduki, reverências e